Olá, alunos! Neste vídeo nós veremos um próximo elemento que são as grelhas. Até então nós vimos as vigas e os pórticos. Grelhas são elementos compostos por estruturas lineares situadas no mesmo plano, com um carregamento perpendicular ao seu plano. Para eu determinar os esforços numa grelha, eu preciso utilizar das equações da estática. Porém, como é elemento contido num plano horizontal, nós utilizamos a somatória de forças verticais, porque eu só tenho carga perpendicular ao plano, só cargas verticais, e somatória de momento. Só que agora eu tenho um momento tanto em x quanto em y, porque é um elemento plano, um elemento formado por barras lineares que estão compostas tanto numa direção quanto na direção perpendicular também. Por isso eu faço essa somatória com essas três equações para determinar os esforços nas grelhas isostáticas. Na prática, a maioria das grelhas que nós encontramos são grelhas hiperestáticas, onde através dessas equações não conseguimos determinar todas as reações de apoio e os esforços internos. Nós temos poucos exemplos de grelhas isostáticas, onde eu só tenho três incógnitas, porque eu tenho essas três equações para determinar as nossas reações de apoio. Esse seria um exemplo de uma grelha hiperestática. Nas grelhas, os esforços que atuam são os esforços cortantes, o esforço de cisalhamento, esforço de flexão, e aparece um novo tipo de esforço que não tínhamos até então, que é o esforço de torção, querendo rotacionar uma barra ao redor do eixo dessa barra, como se estivesse torcendo um pano, por isso o nome torção, que tem o movimento como indicado aqui na figura. Então, para eu determinar os esforços numa grelha, eu preciso determinar quais são o esforço de cisalhamento em cada uma dessas barras, qual que é o esforço de flexão e também qual que é o esforço de torção. As reações de apoio que vai aparecer na grelha também serão cisalhamento, flexão e torção nas nossas grelhas isostáticas. Aqui são alguns exemplos de grelhas formadas por vigas de concreto, pode ser vigas metálicas também, e a indicação aqui das cargas sempre perpendicular ao plano que contém a nossa grelha. Alguns exemplos reais aqui, ó, vigas de concreto ligadas, formando aqui uma malha, que é chamado esse conjunto de grelha. Aqui também é uma grelha um pouco mais elaborada, com barras também nas diagonais. Aqui outros exemplos, agora uma grelha metálica e aqui de concreto. São exemplos de grelhas todas hiperestáticas. Então, um exemplo de uma grelha isostática seria um elemento bem mais simples. Eu tenho aqui um engaste, uma barra ligada ao engaste e como continuidade outra barra com ângulo de 90 graus aqui da primeira, as duas barras na horizontal. E uma carga de baixo para cima de 40 kN aplicado na ponta da minha grelha. Como que eu faço para resolver aqui, encontrar as reações de apoio? Eu vou ter uma reação vertical aqui, que seria o meu VA, um momento fletor para impedir o giro dessa grelha e um momento torsor para impedir também o giro na outra direção. Então, a primeira equação que nós utilizamos é somatória de forças verticais igual a zero. Eu só tenho um VA e o 40 kN. Então, VA mais 40 igual a zero. Eu determino que o meu VA é igual a menos 40, ou seja, eu tenho uma força de reação do engaste de cima para baixo para impedir que a força de 40, carga externa aplicada, consiga gerar um movimento nessa grelha.
Segunda equação, somatória de momento. Momento em y, ou seja, momento que tende a causar um giro em torno do eixo y. Então, o momento fletor y, que é a carga de 40 e vai causar aqui na base onde está engastado, a base desse elemento horizontal da minha grelha, seria 40 vezes a distância até o ponto. O momento é sempre força vezes distância. Como eu estou analisando o giro em torno do eixo y, a força, a distância que eu tenho que considerar é a distância em x, sempre paralela à barra com o que eu estou verificando. Então, 40 vezes 5, essa carga de 40 causa um momento aqui no engaste de 5 vezes 40, que é 200. Então, para esse elemento ficar parado, estático, o engaste vai gerar uma reação de 200 para impedir, então, o giro dessa grelha. E a última equação é somatória de momento em torno do eixo x. Como que seria esse giro? Como se fosse uma maçaneta aqui, tentando torcer essa barra que está com apoio aqui, com o engaste na sua ponta. Então, a carga de 40, ela vai causar um momento aqui também no engaste, só que agora a distância, como o momento é em torno do eixo x, a distância é em y, é a distância perpendicular à barra que eu estou analisando. Então, o momento torsor causado pela força de 40 seria 40 vezes 3, ou seja, 120. Como que eu coloco a indicação desse momento torsor? A gente faz essa indicação aqui com duas setas, e aí, como vocês viram em física, você aponta o dedão para onde está indicadas as duas setas, e o giro é na direção, no sentido dos outros 4 dedos, para você verificar qual que é o sentido do giro do momento torsor. Então, essas setas aqui indicam que o giro seria aqui, analisando no eixo x, no sentido anti-horário, em torno do eixo x. Então, o momento torsor da carga de 40 seria 40 vezes 3, 120, no sentido aqui anti-horário. A reação de apoio aqui, como eu coloquei também no sentido anti-horário, seria de menos 120 para impedir o giro dessa minha grelha. Então, assim eu consigo determinar de maneira rápida as reações de apoio de uma grelha isostática. E para determinar os diagramas, agora eu preciso determinar diagrama de esforço cortante, diagrama de momento fletor e diagrama de momento torsor. Os diagramas é exatamente como foi feito em pórtico e viga. Então, o diagrama de esforço cortante, eu, considerando a minha estrutura, analisando da esquerda para a direita, eu adoto o mesmo convenção de sinal de vigas, o que é para cima positivo, para baixo negativo. No caso, começando da esquerda para a direita, eu tenho uma carga de menos 40, então o diagrama aqui no engaste vai descer 40, vai ser negativo, eu não tenho nenhuma outra carga ao longo dessa grelha, então até a ponta aqui vai no valor de menos 40 e aqui ele zera com a carga de 40 para cima. Então aqui eu teria menos 40 e vai até o final da minha grelha, fechando aqui com o valor constante de menos 40, o diagrama de esforço cortante. O diagrama de momento fletor, eu posso começar pela ponta da minha grelha, que eu nem precisaria ter calculado as reações de apoio, eu já consigo traçar diretamente esse diagrama. Como em toda limite de estrutura, o valor do momento fletor é zero, porque o momento é força vezes distância. Na ponta da estrutura eu não tenho nenhum momento aplicado, não tenho distância, apenas uma força nesse caso, então o momento aqui começa com zero. Se eu for analisar para essa minha primeira barra, à medida que eu vou caminhando,
eu vou multiplicar a força de 40 vezes essa distância para achar o momento fletor que está atuando nessa barra. Como não tenho nenhuma carga distribuída, esse diagrama de momento vai ser linear, onde começa em zero e termina no valor aqui que eu vou determinar, que seria o momento fletor nesse nó, nessa ligação aqui das duas barras, seria 40 vezes a distância do ponto que eu estou analisando até a força de 40. Como eu estou analisando essa barra, a distância que eu vou considerar vai ser o 3 metros. Então, seria 40 vezes 3. O valor do momento para essa barra nesse ponto é de 120. Então, ele começa em 0, desce aqui para 120. Como eu estou analisando aqui da direita para a esquerda, os sinais são um pouquinho diferentes. Então, aqui está rotacionando no sentido anti-horário. Anti-horário, analisando da direita para a esquerda, é positivo, e positivo para diagrama de momento fletor é para baixo. A minha segunda barra, como que eu determino o momento fletor? E aí, quando é uma grelha horizontal, com essas barras ligadas no ângulo de 90, a gente vai ver que esse diagrama não é contínuo. Qual o valor do momento que essa carga de 40 vai causar nessa ponta da barra, só que agora analisando a barra que está engastada. Como a barra que está engastada está na direção x, a distância que causa o momento é paralela, então seria a distância em x. A força de 40 até a ponta da barra que está engastada, na direção x é 0. Então o diagrama vai começar em 0 para essa barra engastada e vai terminar no valor de 40 vezes 5, ou seja, 200. Então, assim que fica o meu diagrama de momento fletor para esse exemplo. E o último diagrama é o diagrama de momento torsor. Tem que analisar qual que é a torção que as cargas estão causando em cada barra da minha grelha. Começando aqui da direita para a esquerda, eu vejo que a carga de 40 para essa primeira barra, ela não causa nenhum giro com relação à torção, porque a distância que eu pego para a torção é o inverso de momento fletor. A distância precisa ser perpendicular à barra. Então, a força de 40 está exatamente sobre a barra, não tem distância perpendicular, então nessa primeira barra não está sofrendo nenhum tipo de esforço torsor. Já a minha segunda barra, eu vou analisar aqui a carga de 40 vezes a distância perpendicular à barra. Então, a distância perpendicular a essa barra é 3. Então, seria 40 vezes 3. E essa distância vai ser constante ao longo da barra. Só tem a força de 40. Então, o diagrama de momento torsor será 120 aqui constante para essa minha barra que está engastada e 0 para a minha primeira barra aqui. Como que eu sei a convenção de sinal? Se eu for analisar pela regra da mão direita, o giro que o 40, essa força de 40 tende a causar para essa barra, seria nesse sentido, saindo aqui da minha barra para fora, apontando o dedão para fora da barra. Quando está para fora, o sinal que eu vou adotar é o sinal de positivo, por isso o diagrama está para cima. Se o dedão, o giro causado, estivesse apontando o dedão para dentro da barra, então o valor seria negativo. Então, esse é o diagrama de esforço torsor. A gente vai estar fazendo um exercício com um exemplo bem parecido com esse. E aí, na sexta-feira, teremos um encontro para estar trabalhando melhor esses exemplos e também discutindo um pouco mais sobre esse novo elemento. Um abraço, bom estudo para todos.